Retirado do Contos de Terror.site, com a tradução de Paulo Soriano. A Morte da Bruxa de Berkeley. Conto de William of Malmesbury, nascido em 1095, morto em 1143. Havia em Berkeley uma mulher que, conforme se disse mais tarde, estava habituada à maldade e à prática de antigos métodos de augúrio e adivinhação. Ela era uma criatura sem modéstia alguma, que se entregava apenas aos seus apetites. Ao longo de toda a sua vida não se importou com escândalos. Todavia, começava a envelhecer e fazia-se temerosa dos passos da morte. Certa feita, enquanto jantava, um pequeno corvo, que a mulher mantinha como animal de estimação, emitiu um grito que se assemelhava à fala humana. Isto a assustou tão profundamente que deixou cair a faca. Gemendo de tristeza, com o rosto repentinamente pálido, ela disse: Hoje o meu arado produziu o seu suco derradeiro. Estou prestes a ouvir algo muito triste e padecer de grande dor. Chegou naquele momento um mensageiro que, hesitante, lhe deu a notícia da morte do filho, o que representava uma catastrófica aniquilação de todas as esperanças da família. Ferida no coração, a mulher correu à cama e, atormentada por uma doença mortal, convocou os filhos que lhe restavam. Eram estes um monge e uma freira. E com a voz ofegante disse-lhes ela: Meus filhos, escravizei-me aos artifícios do demônio e dominei coisas proibidas. Todavia, em que pesem as minhas maldades, sempre nutri a esperança de que minha alma miserável pudesse ser aliviada pelos confortos da vossa religião. Na minha desesperada situação, eu sempre pensei em vós como os meus baluartes contra os demônios e meus guardiões contra um inimigo deveras selvagem. E agora, ao concluir a minha vida, é provável que eu me depare com a perspectiva de ser torturada e castigada por esses mesmos seres que costumavam ser os meus conselheiros no pecado. E por isso eu vos imploro, portanto, eu, a mulher que vos trouxe ao mundo e vos amamentei, que façais vós tudo aquilo que puderdes, com fé e piedade, para aliviar o meu tormento vindouro. Eu não espero que possais desviar o verdadeiro julgamento da minha alma. Todavia, talvez possais auxiliar-me, tratando do meu corpo da maneira que falarei. Costurai-me com a pele de um veado e, em seguida, colocai-me de peito para cima num sarcófago de pedra, cuja tampa será selada com chumbo e ferro. Prendei a pedra com mais 3 pesadas correntes de ferro e cantei todas as noites 50 salmos. Rezeis missa todos os dias para arrefecer os ferozes ataques dos meus inimigos. Quando eu estiver assim segura durante 3 noites, enterrai-me no 4º dia. Embora tão graves que são os meus pecados, eu receio que a própria terra se recuse a receber-me no seu seio aquecido. Tudo foi feito,
mercê dos carinhosos cuidados dos seus filhos, conforme ela ordenou. Mas tal era a maldade daquela senhora, que quantidade alguma de piedade e oração valeu-lhe contra a violência do demônio. Na primeira e na segunda noite de vigília, quando os coros dos clérigos se reuniram para cantar salmos melodiosos em torno do seu caixão, cuidaram os demônios de arrancar as bordas externas dos portais da igreja, que haviam sido aparafusados com uma barra de ferro, malgrado a parte central dos portais, dotados de mais elaborada construção, se mantivesse firme. Na terceira noite, por volta do cantar do galo, assomou o inimigo, fazendo uma terrível algazarra, e todo o mosteiro foi abalado até os alicerces. Uma criatura demoníaca, maior e mais terrível do que as outras, derrubou a porta de entrada e se estilhaçou em fragmentos. Os sacerdotes ficaram rígidos de pavor, com os cabelos em pé e as vozes tolhidas na garganta, enquanto a criatura se aproximava, de forma muito arrogante, do esquife. A criatura chamou a mulher pelo nome e ordenou-lhe que se levantasse, ao que ela respondeu que não podia fazê-lo por conta das correntes que prendiam o sarcófago. Pelo poder dos teus pecados, serás libertada, disse o demônio. Imediatamente, o demônio puxou a corrente de ferro como se ela não passasse de um cordão de linho. A tampa do caixão foi atirada para fora e a mulher, agarrada, foi arrastada fora da igreja, diante do olhar horrorizado dos observadores. E além dos portais do Campo Santo, um feroz cavalo negro relinchava, com ganchos de ferro projetando-se ao longo do seu dorso. Nesses ganchos foi colocada a mulher, e todo o séquito demoníaco desapareceu, rapidamente, de vista, malgrado os gritos de triunfo dos demônios e os pedidos de misericórdia da senhora pudessem ser ouvidos até mesmo 4 milhas de distância dali. E essa foi a morte da bruxa de Berkeley, a terrível bruxa, presente no Contos de Terror.site. E você, meu amigo? Você tem medo de bruxa? Você já conheceu alguma bruxa? Uma vizinha? Acertei? Eu também sempre desconfiei da minha. Uma tia. Não? A da minha esposa matou o gato dela. Uma professora. Eu também tinha uma professora que parecia uma bruxa. Deixe o seu comentário. Conte pra mim. Prefere falar? Então me mande um áudio no Instagram contando a sua história. Conta um conto _Favaro. Estarei esperando a sua mensagem. Até a próxima.